Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. O Senhor Jesus esteja aqui presente nessa sala maravilhosa que eu tenho aqui com vocês. Vamos todos, então, nos preparar para a gente começar a estudar, né? A gente compreender o que o profeta Marcos, né, segundo o evangelho dele, veio querer passar para a gente, para nosso entendimento, para que a gente venha desenvolver cada vez mais, tá certo? Hoje eu vou falar sobre a ressurreição, né? Vou ler sobre a ressurreição do capítulo 12 ainda, mas dando continuidade, tá bom? Vamos continuar devagarinho, a gente vai concluindo o evangelho do profeta Marcos, tá bom? Então, você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus abençoe grandemente, que vocês permaneçam aqui firme comigo, que a gente possa seguir em frente, né? Buscando sempre crescimento, né? Vamos crescer junto. Eu estou aqui com vocês aprendendo. Cada vez que eu leio, eu vou incutindo coisas, né? Às vezes a gente esquece que nós não somos um computador, não é mesmo? Então, muitas das vezes nós esquecemos algumas coisas, mas muitas coisas ficam guardadas. E essas coisas que ficam guardadas representam o nosso Deus nos mostrando aí que nós estamos concluindo um bom desenvolvimento. Você entende o que eu falo? Então vamos aqui para o nosso estudo. Você novo, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todos. Rapidinho você estará inscrito e escrita. Não tem que pagar nada por isso. É muito, muito satisfatório tudo que eu trago aqui, né, que a gente vem aprendendo. Nós vamos falando de Deus, nós vamos falar de coisas do passado relacionado a esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, tá certo? Que tudo faz pela gente. Então, cada vez que a gente vai buscando entendimento na palavra dele, cada vez mais a gente vai se fortalecendo, tá certo? Tá certo? A voz às vezes embola, tá, gente? Não repara, não. Às vezes a minha voz dá uma trancadinha assim, mas é normal para mim. Para mim é normal, tá certo? Vamos então falar do Senhor Jesus, né? Que é muito bom quando nós estamos na presença dele, tudo que ele faz pela gente, né? É maravilhoso, então a gente fica ainda mais maravilhado, a gente ainda tem vontade de falar mais dele, a gente tem vontade de transbordar tudo quanto ele coloca aqui no nosso coração, no nosso peito, né? Ele faz com que a nossa alma fique leve, a gente fique tranquilo, porque sabemos que com ele tudo é mais tranquilo, né? Tudo tem um equilíbrio, tá certo? Tudo tem um equilíbrio. Então vamos lá para que aqui o nosso estudo. Vamos lá. Eu vou ler então versículo de número 18 do capítulo 12, quando nós estávamos falando da parábola dos vinhadeiros, depois falamos sobre os fariseus, né, com aquelas perguntas capciosas para com o Senhor nosso Deus. E hoje vamos falar da ressurreição. Ontem eu falei sobre isso, né? Sobre as perguntas maliciosas quanto a tributos, né? Vamos aqui então seguir. No versículo 18 diz assim, ó. No final você compartilha. Sim, no final você compartilha, leva essa palavra amiga para alguém. E também não esquece, ó, de dar o seu like, apertar aí nessa mãozinha. É de grande importância que você dê um like, tá bom? Dá o like aí, tá bom? Para o canal reconhecer que você gosta do que você vê aqui e do que eu trago, tá certo? Você faz isso? Então faça, seja você também aquele evangelizador generoso, uma evangelizadora generosa também, tá bom? Faça de bom agrado, não faça assim mal-humorado, com má vontade, não, vou fazer, mas tô nem com vontade de saber disso, não. Não faz assim, que o Senhor, nosso Deus, ele, ó, tá observando tudo. Ele vê todas as coisas, tá certo? Ele vê tudo, hein? Preste bem atenção, tá bom? Ele é onipotente, a sua onipotência é inexplicável, é absurda, tá certo? Então preste bem atenção aqui, para que a gente venha entender melhor quanto a ressurreição, tá
bom? Então diz assim no versículo de número 18. Então os saduceus, que dizem não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que morresse o irmão de alguém e deixasse, que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também o tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma forma. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher? E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Portanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Então, aqui, ele já foi chamando a atenção ele foi chamando a atenção quanto essas perguntas, né? Quanto o que ele falou sobre a descendência, sobre a ressurreição. Ele mostrou aqui que muitos erram, tá certo? Então, os sacerdotes, eles eram um grupo de pessoas religiosas. Eles eram compostos pela aristocracia judaica na época. Embora não fosse a maioria, eles exerciam grande influência na sociedade naquela época, pois eram muito ricos. Entre os saduceus estava a família sacerdotal que administrava o templo. Eles consideravam que somente o Pentateuco era inspirado por Deus. Por isso, não criam na ressurreição após a morte. Então, eles não criam, eles achavam que não poderia acontecer, que para eles não poderia acontecer, era um absurdo, né? Mas a paradoxia do Senhor Jesus, ela é absurda mesmo, é incomparável. Então, aqui diz o seguinte, que soberbos e radicais em suas convicções foram repreendidos pelo Senhor Jesus pela falta de entendimento das Escrituras. Foi o que eu falei, o Senhor Jesus chamou a atenção deles falando que eles estavam errados, né? Então, é dito que o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor. O Messias cita uma conhecida confissão de fé feita diariamente pelos judeus. Está lá em Deuteronômio. Está escrito aqui, ó, Deuteronômio 6, 4 e 5. Nela, Deus é reconhecido como o único e supremo Senhor, por ser absoluto e perfeito em todos os seus atributos. Ele merece receber das suas criaturas obediência, honra e louvor. Falei sobre isso ontem, não foi mesmo? Falei sobre isso ontem. Então, entendemos aqui que a ressurreição de Cristo, ela está afirmando a sua onipotência, está afirmando o seu poder total na sua soberania extrema, que Ele é extremo, Deus é extremo, Ele pode fazer tudo quanto Ele quiser. Ele é único, Ele é um ser que o seu poder é ilimitado, o seu poder não tem limite para Deus, é ilimitado.
com a sua onisciência, ele sabe tudo o que se passa no mundo inteiro. Ele sabe tudo o que se passa no mundo, ao redor do mundo, em todas as áreas. Então, ele sabe todas as coisas. Ele sabe, ele tem condição de resolver possibilidades. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe os nossos sentimentos. Lembra que ele se transfigurou? Ele se tornou um homem para saber, conhecer como poderia ser o ser humano. Então houve a transfiguração do Senhor e ele então se tornou homem. Então ele sabe todas as coisas. A possibilidade dele é assim, é inexplicável, é extrema. Então o Senhor, nosso Deus, ele resolve qualquer possibilidade, seja ela qual for, ele resolve. Ele sabe dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, ele sabe a vida que nós passamos, né? Ele sabe da vida presente, da vida futura e da vida do passado, que todos têm. Então, ele sabe tudo, ele sabe do futuro que nós poderemos ter e o que que pode ser para ele, para a gente impossível, para ele não é. Para ele é impossível ele não conseguir resolver qualquer coisa que seja, você entende? Ele é um ser que ele é onipotente. Ele com a sua onisciência, né? Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, eu busquei ver isso, e lá no Salmo 139 fala sobre isso, fala da sua onipotência, da onipotência de Deus na criação do homem. Você entende? O poder que ele teve de nos criar, de criar a humanidade. Então, ele conhece todos os lugares, ele sabe de tudo, e mesmo que alguém tente escapar dele, né? Não quero saber, vou me esconder de Deus, Deus não vai saber que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não adianta, tá? Porque o Senhor Jesus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele vê tudo. E esse que pensa que vai escapar dele, pensa que ele não vê as suas ações, o seu agir, o seu deitar, o seu levantar, os seus pensamentos. No escuro ele te conhece, ele sabe o seu nome, ele te conhece. Então, aquele que foge de Deus, do que ele determinou, esse sofrerá consequências. Por exemplo, não só aqueles escolhidos, né, os escolhidos para fazer a obra dele, como eu estou fazendo aqui, e como muitos fazem, muitos aí, profetas, né, missionárias, né, pastoras e tudo mais, tantos, né, tantas pessoas foram eleitos para fazer a obra de Deus. Porque lembra quando o Senhor Jesus chamou os discípulos para subir a montanha? Então, quando ele subiu naquela montanha, ele deu uma ordem aos discípulos que andavam com ele, aqueles discípulos que andavam com ele, deu uma ordem que todos fossem, ele ordenou, né, a eles que eles poderiam batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então ele deu uma ordem para os discípulos e ainda disse que eles buscassem fazer mais discípulos para dar continuidade à obra. É isso que o Senhor Jesus quer da gente. Ele quer que nós, né, todos nós que somos escolhidos do Senhor, fomos eleitos para isso. Ele quer que a gente vá buscar, que a gente vá levar pessoas para o reino dele, né? Nós não podemos batizar com o Espírito Santo. Só quem batiza-se é o próprio Espírito Santo, quando essa pessoa permite que o Espírito Santo habite sobre ela abrindo a porta do seu coração, se deixando levar pelo Espírito, e aí sim ela vai ser batizada pelo Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz
aqui a ordem do Senhor Jesus, que deu essa ordem, né? Por isso, nós temos que ser pessoas que a gente deve se alegrar. O nosso motivo, nós temos o motivo quanto à ressurreição do Senhor Jesus, quanto à morte, a vida, a morte e a ressurreição dele, você entende? É motivo de alegria, é motivo de a gente ficar feliz. Por quê? Porque ele se deu, né? Ele se deu por nós, né? O Senhor Jesus se deu por nós, ele se deu por amor e para salvação, por amor e por salvação, você entende? Então, a nossa vida futura, tudo está nas mãos do Senhor, tudo está nas mãos de Deus, a nossa vida futura. Então, quando ele subiu naquela montanha com os discípulos, ele deu aquela ordem para que eles batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque ele queria que os discípulos fizessem mais discípulos para ele, para poder continuar propagando a palavra dele. Assim ele fez com todos nós até os dias de hoje. O Senhor Jesus, ele sabe todas as coisas, ele vê tudo. Então, o que nós temos que procurar fazer? Nós temos que procurar fazer o que ele nos determinou, porque ele é um ser único. O Senhor Jesus, ele é único. Ele teve ele teve um coração assim dado por Deus, pelo Pai, né? De forma assim tão absurda que na época se chamava ele aprendeu, né, com o pai, vamos dizer assim, um aprendizado e era uma coisa assim paradoxal que fala, né? Ou seja, uma coisa absurda, uma coisa que essa palavra ela pode se referir a várias coisas, tá, gente? Então, o motivo, o que é mais importante nisso tudo é que nós temos que ficar alegre quanto à morte e à ressurreição de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é um ser onipotente, ele tem uma onipotência, né? Ele tem uma total soberania. A soberania dele é extrema, não existe, não pode existir dois seres onipotentes. Eu creio que não pode existir, né? A onipotência só está no nosso Deus, nesse Deus que nós conhecemos, que sabe todas as coisas, que nos criou, que se deixou, né, morrer, né? Ele viveu como homem, né? Ele teve a vida dele como homem e ele morreu, né? E também ressuscitou. A ressuscitação dele foi por amor e para a nossa salvação. Por isso devemos ter essa alegria quanto à ressurreição e à morte dele. Tem que ser motivo de alegria para todos nós que ficamos aqui nesse mundo, né? Para ser cuidados por ele, porque ele que cuida de nós em todo o tempo. Ele sabe do nosso presente. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele nunca nos deixa só. Você vê lá no Salmo, eu vou abrir aqui a Bíblia nesse Salmo para me ler para vocês aqui. Salmo 139. Salmo 139. É rapidinho. Isaías, Salmo 139. Espera aí. No Salmo 139, aqui. 131 e 139. Fala sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Então, aqui nesse salmo, eu poderia ler esse salmo inteirinho, mas eu vou ler algumas coisinhas aqui, ó. Veja bem, esse salmo foi escrito por Davi, né, para o músico Mó. Então, o salmo diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Isso significa que o Senhor é onisciente, ele sonda o nosso ser, ele nos conhece. E ainda diz mais: tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Então o Senhor Jesus sabe tudo que pensamos.
cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Por onde quer que a gente vá, o Senhor Jesus está presente, Ele está nos cercando, Ele está vendo tudo quanto fazemos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Então, antes mesmo de eu proferir alguma coisa, de eu abrir a minha boca para falar qualquer coisa, o Senhor Jesus, Ele já sabe o que eu vou falar. Ele já sabe o que eu vou falar. Mesmo quando nós vamos orar, então, o Senhor Jesus já sabe, Ele já conhece, né? Ele sabe o que nós vamos pedir, sabe o que nós vamos falar, mas Ele quer ouvir o som da tua voz, Ele quer ouvir você o chamar, Ele quer saber, Ele quer sentir no seu falar se você está sendo uma pessoa verdadeira, se você está sendo uma pessoa sincera. Ainda diz mais assim no versículo 5, tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Então Ele está sempre nos protegendo com as mãos dele, nos segurando, nos deixando, sem deixar a gente ir para cair em caminhos que não convém, a não ser que a gente mesmo queira, porque nós temos livre arbítrio, né? Então, ainda diz assim, tal conhecimento é para mim tão maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Então, nós sabemos que a alegria é tão grande, nós sabemos, né, que é tão maravilhoso, é tão extremo esse amor do Senhor, nosso Deus, que a gente nem consegue exprimir, falar, ou saber de tão formosa e grandiosa e grandioso é o Senhor. E ainda diz assim, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Olha só, não adianta aquele que quer se esconder, aquele que mente, aquele que trai, aquele que comete, até nos pensamentos e nas suas ações, o Senhor Jesus, Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Então, o próprio Salmo, esse Salmo que fala sobre a onipresença e a onipotência do Senhor Jesus. Então, ele diz, o próprio salmista diz, se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Você entende isso? Como é forte isso? Ainda diz assim, ó, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Por quê? Porque o Senhor Jesus, se Ele está presente, se nós o buscamos, se nós oramos, temos rotina espiritual no orar, né? Em conversar e estar com Deus, a luz dele vai nos rodear, ele vai nos encher de luz. A luz dele atravessa a porta, atravessa qualquer coisa, você entende? Ainda diz assim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, né? Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então nós sabemos quão grande e maravilhoso é esse Deus, quantas coisas, né? Como ele faz as coisas, né? Que pra gente, a gente fica assim pensando, meu Deus, como pode isso? Então, a gente fica maravilhado, né? Pelos absurdos, né? Ainda diz assim, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, entredecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Bastou a palavra do Senhor que haja. Então nada havia, quando ele falou haja, tudo houve, né? E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são
quão grandes são as somas deles, quer dizer, quantidades de pensamentos bons. Se as contasse, seriam em maior números do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Estou orando ao Senhor, acordo, a primeira coisa que eu faço é buscar o Espírito de Deus, né? O Senhor nosso Deus, o soberano Deus. Então diz aí no versículo 19, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Então, aqueles que são incrédulos, aqueles que não confiam, aqueles que dizem só assim, eu creio no nosso Deus, mas não confiam. Crer é uma coisa e confiar verdadeiramente é outra. Então, diz ainda mais assim, não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, veja bem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Né? Então ele está falando, não Senhor, não odeio aqueles que te odeiam, mas também não me aflijo, eu odeio-os com ódio perfeito, tenho-os como inimigos. Então ele fala que sonda, ele não vai dizer para a pessoa, eu te odeio porque você não ama esse meu Deus. Não. Ele odeia, mas ele entrega essa pessoa nas mãos do Senhor nosso Deus. Então, o Senhor nosso Deus vai sondar essa pessoa, sonda o coração daquele que foi eleito a levar a palavra para uma pessoa incrédula, uma pessoa que não quer saber de Deus. Ele sonda esse coração e também sonda o coração do incrédulo. Tanto que ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, ele fala, Senhor, olha para mim. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe dos meus pensamentos. O Senhor tem visto tudo quanto eu tenho feito. Aí ele diz, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que coisa mais maravilhosa. Então, aqui o salmista, ele diz, Senhor, tu conheces os meus pensamentos, não há nada que eu faça que tu não saiba. O fio de cabelo meu pode cair e o Senhor sabe que caiu, porque tu és onisciente. Não dessa forma que eu estou falando, tá, gente? Eu estou exprimindo aqui o que eu sinto, tá certo? Então, assim, o Senhor Jesus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele vê tudo, todas as coisas nesse mundo. Então, por isso que ele pede assim, Senhor, vê se há em mim, né? Quando o Senhor Jesus sonda o coração daquele eleito e daquele ao qual ele levou a palavra, ele fala, Senhor, sonda e vê se há em mim algum caminho mau, e se há em mim alguma coisa que eu ainda preciso aprender. Eu quero que o Senhor conserte o que está errado em mim, para que eu siga no caminho eterno, para que eu siga no posicionamento com o Senhor. Eu quero andar direito, eu quero ser justo, eu quero ter um bom caráter, eu quero ser uma pessoa limpa de alma, limpa de mente e limpa de coração. É isso que o salmista está declarando para o Senhor Deus. E o Senhor Deus, ele entende perfeitamente essas palavras. Por isso, fala-se da ressurreição, devemos nos alegrar quanto à ressurreição de Cristo, que está afirmando a sua onipotência, a sua onisciência e a sua presença, né? Porque ele é onipresente, ele é único em todas as coisas, você entende? Ele é absurdamente único, ele vê tudo no mundo, todo esse mundo, ele vê, foi ele que formou tudo isso, tá certo? Então, amanhã eu venho com vocês falando quanto, nós falamos da transfiguração de Jesus, né? Ele se transfigurou, eu venho falando, agora eu falei sobre a ressurreição, né? O tributo de César e tudo mais, e falei sobre a ressurreição, mas eu vou falar amanhã quanto o maior mandamento. Qual será o maior mandamento, né? É bom que a gente saiba, e mesmo que a gente já sabe, né? Muitos aí já sabem, que eu tenho certeza disso, é bom que a gente venha recapitular, venha botar isso mais firme no nosso coração,
para que a nossa alma venha ficar cada vez mais leve quanto ao Espírito de Deus conosco, tá certo? Essa comunhão com Deus, ela deve ser firme, verdadeira, gostosa, né? Uma coisa assim, que vai alegrar o coração de Deus e vai também nos alegrar, porque nós nos sentimos seguros, né? Na presença do Senhor, nós nos sentimos seguros, né? Nós ficamos firmes, nós ficamos fortes, né? Porque Ele nos encoraja, Ele está sempre nos trazendo esperança para um futuro melhor, para um futuro promissor, para um futuro cheio de paz, de alegria, né? Embora nós sabemos que passaremos por muitas tribulações, né? Mas o Senhor Jesus disse: tenha ânimo e percorra o seu caminho, que eu estou contigo para te guardar, te defender. Eu estou contigo, eu te coloco debaixo da minha proteção divina, como fala no Salmo 91, né? O Senhor Jesus nos coloca debaixo de suas asas, debaixo da sua proteção divina, debaixo dos seus braços, né? E nos protege. E a gente fica ali, ó, caminhando com Ele nas provações que vem pela vida da gente, mas que o Senhor Jesus nunca nos deixa só. Ele está sempre nos ajudando, né? Achando sempre possibilidades para resolver assuntos nossos e também nos honrar. Então, quando o Senhor Jesus, Ele vê que nós estamos honrando, que nós o consideramos, que nós o respeitamos, que nós somos temente e trememos por Ele, né? Temos esse amor, né, por Ele. Então, Ele se agrada de nós e nos honra também. Por isso devemos honrá-lo, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Olha, tenho certeza que Ele quer. Tchau, até amanhã.